Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora, você vai ficar sabendo tudo que foi destaque na 43ª e na 44ª sessão ordinária realizadas na última semana. Mas antes, para começarmos o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município. Apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito. Fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores. Neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as atribuições da Câmara Municipal. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 43ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, dia 11 de julho. O vereador Marcinho Alves apresentou um requerimento de informação relativo à Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Tive um período pequeno
na Secretaria de Assistência Social, através de um convite do meu presidente do partido, da estadual, hoje deputado federal, Luiz Carlos Gomes. Por que eu falo isso? Porque não foi um convite feito pelo prefeito Johnny Maico à época para me assumir a assistência social, mas sim do presidente do partido, que nós estávamos num momento difícil. Naquele momento eu já estava muito prestes ali a romper com o governo, era uma situação de contratação de empresa para o município que eu entendia que não era o certo, enfim, aceitei, né, o desafio para assumir uma secretaria tão importante, uma secretaria que, né, se tiver ali à frente gestores comprometidos, dá para desempenhar um bom trabalho. E eu tenho me deparado com algumas situações que me preocupam muito. E eu quero ter ciência dessas licitações, de como que é feito o gasto, como está sendo feito o gasto da secretaria. Por exemplo, eu tive reclamações de atraso no aluguel social. Nós não podemos ter atraso no aluguel social, porque as pessoas que contratam um aluguel social e recebem da Prefeitura da Assistência Social um valor para pagar um aluguel, tem um contrato. E se ele não pagar em dia, pode suspender até o contrato e a pessoa perdeu o imóvel. Outra situação é cestas básicas. Quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social em 2021, eu já peguei um processo licitatório da antiga secretária de 5.000 cestas básicas. Me planejei para que no ano de 2022 eu pudesse passar de 5.000 cestas básicas para 7.000 cestas básicas, e assim eu fiz. E acredito que o gestor que está lá, e vai chegar para mim esses números, a gente vai poder presenciar um aumento, né, nesse constativo, porque a população a cada dia, né, está procurando o CRAS para poder buscar ali um benefício. Nós tínhamos um outro trabalho que nós fizemos na Secretaria, que foi manter o auxílio funeral. Para poucos que não têm conhecimento, a Secretaria de Assistência Social oferece um auxílio funeral para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um plano, né, um SAF. Então, né, assim que a pessoa perde um ente querido, né, o próprio pessoal da SAF ou da PAF faz contato com a assistente social do hospital, já procura a servidora da assistente social para que a Secretaria de Assistência Social possa cobrir o gasto do funeral daquela pessoa que não tem condições de custear com o sepultamento do seu ente querido. E outras situações que têm me deixado muito preocupado é os gastos que estão acontecendo dentro desta secretaria. Eu vou citar uma aqui que eu fiz parte, sim, quem buscou o caminho junto à época, né, com alguns vereadores dessa casa para poder alugar o espaço da CEF, né, foi, né, junto comigo quando eu era secretário de Assistência Social. Só que hoje eu estou me preocupando porque eu tive ciência agora que o prefeito ele fez uma ratificação de dispensa de licitação de 24 meses do espaço de convivência no valor de R$ 432 mil. Hoje o município paga R$ 600 por dia no espaço da CEF, usando ou não usando. E aí eu estou muito preocupado, por quê? Não que eu não quero que acabe com aquele espaço, mas o espaço está sendo utilizado para quê? Quais são as atividades, presidente? Porque na época eu tinha contratado uma pessoa, nomeado uma pessoa dentro da secretaria para fazer um levantamento, para que a gente pudesse fazer um trabalho com o pessoal da terceira idade, não só, né, com as atividades que hoje está sendo feita lá, mas sim com a academia, com alguma outra atividade para aqueles idosos. Então a gente se depara num valor de R$ 600 por dia, somando R$ 18 mil por mês, totalizando em contrato de 2 anos, 432 mil. Então a gente tem que aproveitar e muito, deixar muito claro. Sou a favor do espaço. Agora, a gente tem que saber se esse valor que está se pagando, R$ 600 por dia, está sendo bem aproveitado. Porque a pessoa que eu coloquei na época lá, que foi exonerada, fez todo um estudo, um levantamento, para a gente comprar equipamento para que a academia lá dentro a gente pudesse fortalecer os nossos idosos. Mas depois eu fiquei sabendo que a licitação parou, nada funcionou. Então, esse requerimento de informação, eu vou ter ciência disso. E também fiquei ciente também da situação de 237 mil da contratação de gastos né, para fazer eventos dentro do espaço do centro de convivência. Acho muito importante ter uma licitação, né, mais 237 mil para se utilizar, né, com eventos dentro do espaço de convivência. Quais são esses eventos e outros equipamentos? Quais são esses eventos? Porque nós temos que ter um pouco mais de coerência com a máquina pública, com o dinheiro público, porque recentemente os senhores tiveram ciência que lá em Olaria, o CRAS de Olaria foi despejado, e nesse contrato que eu vou ter acesso, vereador Maico Queiroz, dizem que esse contrato o município ficou 5 meses sem pagar o dono do imóvel
E vereador presidente Joelso, o imóvel, o CRAS sofreu, né, foi feito uma... despejar os servidores que trabalham no CRAS de Olaria, que já estava acostumado naquele espaço, porque não fizeram os pagamentos. Então, é uma secretaria muito importante, é uma secretaria que salva vidas, mas é uma secretaria que tem que estar na mão de pessoas que realmente tenham um pouco mais de cuidado e zelo com os recursos, porque os recursos não são muitos. Eu estava lá, eu lembro que quando eu fiz um aumento da subvenção que essa casa votou, que na história de Friburgo, eu acho que, graças a Deus, eu sou o secretário de Assistência Social que mais aumentei subvenção para a instituição, seja a FAP, a PAI, Casa da Criança, né, os senhores aqui, né, fizeram, né, a solicitação e nós fizemos ali todo um ajuste dentro da Secretaria da Assistência Social e eu consegui aumentar a subvenção, que era cerca de 1.600.000 por ano para todas as instituições, para 2 milhões. Mas eu tive que analisar com muito carinho de onde eu ia tirar os 400 mil para poder não prejudicar nenhum serviço daquele que era feito dentro desta secretaria. Então, a gente tem aí um aumento muito grande, vereadora Maiara, de pedido de aluguel social. E eu vou ter conhecimento, senhor presidente. Eu vou ter conhecimento se tem pessoas na fila esperando um aluguel social. Eu vou ter conhecimento se vai ter pessoas na fila esperando por uma cesta básica. E eu vou ter conhecimento aonde o dinheiro da Secretaria de Assistência Social está sendo, né, investido. Então, senhor presidente, eu fiz esse requerimento de informação e quero agora aproveitar nesse 1 minuto para poder puxar a responsabilidade para mim. Nas mídias, aí, nas redes sociais, o Ministério Público deu 10 dias no município para que o município disponibilizasse um outro espaço para o Conselho Tutelar do Centro. Senhores do Judiciário, os senhores sabem como que é difícil a gente alugar um espaço. As pessoas não querem alugar para o município. Na época, quem foi até o local do centro para identificar o local para alugar aquele espaço fui eu. Porque se o Judiciário soubesse e visitasse lá onde o Conselho Tutelar estava, no antigo espaço, que até rato tinha debaixo de todo aquele madeiramento, aquele piso, que não sei se os vereadores teve conhecimento aonde o Conselho Tutelar funcionava antes. Então, esse vereador, sim, foi a época, é bom puxar essa responsabilidade para mim. Na época, nós fizemos o aluguel do centro ali, que é o único espaço que tinha ali para poder dar acessibilidade, para não ficar muito longe. Tem um espaço de baixo, que aí sim, o espaço de baixo, o gestor que assumiu o meu lugar era para ter feito o quê? As adaptação no espaço de baixo para que o judiciário não viesse a interditar aquele local. E por hoje é só, senhor presidente, eu peço voto favorável. Após a discussão, requerimento de informações se encontra em votação. Encerrada a votação, requerimento de informações aprovado por unanimidade. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação relativo à administração e à condição atual do cemitério Trilha do Céu. Em conselheiro Paulino. Esse requerimento de informação trata-se de algo nefasto, tenebroso, nojento e asqueroso que nós presenciamos no cemitério Trilha do Céu. É muito triste o que está acontecendo na nossa cidade, que nem paz a população tem para morrer, e nem segurança os nossos servidores têm para trabalhar ali. Eu estive ali no Trilha do Céu, gente, e eu peguei algo terrível, por isso esse requerimento tão extenso. Primeiro, caixa d'água aberta, está aqui. Tem imagem. Isso é denúncia que a gente fez no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual. Outra situação, sem EPI nenhum praticamente para os nossos coveiros e trabalhadores ali do Trilha do Céu. E algo ainda mais terrível, ossos de pessoas que são retirados das catatumbas, aqui ó, das túmulos, e colocados em sacos inapropriados, como se fosse um lixo qualquer, no meio de resto de obras, e com ossos ainda expostos para fora. E o pior, dentro de uma capela interditada pela própria prefeitura. Tem uma placa enorme de interdição da Defesa Civil. É nojento, é asqueroso, é uma falta de respeito que a gente vê ali.
não tem identificação direito nenhuma de quem são aqueles ossos. Vocês imaginem se uma pessoa precisar fazer um exame de DNA, por exemplo, para saber se um teste de paternidade precisar olhar uma ossada. E ali, como é que vai ficar essa situação? Fora a suspeita de comercialização ilegal de túmulos. Você chega na trilha do céu, o seu ente querido, para velar o seu ente querido, você já está numa tristeza, e tem outra pessoa no túmulo dela. Você vai falar, isso é mentira. Vou botar aqui para vocês aqui. Vamos lá, rapidinho, tem tempo. Aqui na cova aqui, que nós tínhamos um terreno já de propriedade nossa, da família, com o nosso nome, vereador, chegando aqui, eles de Vossa Excelência para que interromper essa exibição. Tudo bem. Já que não pode, vou colocar o vídeo aqui, exibir, botar aqui perto para vocês verem. Isso aqui é um rapaz que ele foi enterrar seu ente querido dentro da trilha do céu, já que não pode botar o áudio aqui, o vídeo para as pessoas verem, e chegou lá e tinha uma outra pessoa enterrada. O caso foi parar na justiça. E aí? Como é que você se resolve essa situação? Você tem o túmulo, você pagou lá o espaço, chega lá, tem outra pessoa enterrada no local. Quem era essa pessoa? E eu não estou falando de um caso só não. São diversos casos que eu recebi no meu gabinete. Isso é muito grave. Comercialização ilegal de túmulos. Isso é mexer, isso é a falta de respeito com a vida e com as famílias. E fora a falta de respeito e amor com os funcionários que estão ali dentro do cemitério Trilha do Céu. É isso que nós pegamos ali. O cemitério que hoje você olha agora, está maquiado. Depois que nós fomos lá. Eu tenho um vídeo aqui de uma senhora que a própria família teve que capinar parte do túmulo. E não é culpa de funcionário da Trilha do Céu, não. Que eles trabalham sobrecarregados. Eles trabalham sem EPI. Eles trabalham acuados. E trabalham com medo. Sabe por que trabalham com medo? Porque muitos ali são um processo seletivo. E tem medo de ser mandado embora. Por esse governo covarde. Tem medo da perseguição. É muito triste o que você percebe ali. Ossos expostos no meio de cimento, obra, como um nada. Falta de higiene, falta de EPI, suspeita de comercialização de túmulos ilegalmente. Olha, são uma série de situações acontecendo, e isso é muito grave. Por isso esse requerimento de informação, para que a gente tenha documentos e provas para agir com as nossas denúncias, que já estão feitas, repito, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual. Eu quero que a nossa população possa ter ao menos um pouco de paz de verdade na hora mais triste de sua vida, que é a morte. O vereador Cristiano Guenin apresentou um requerimento de informação relativo à despesa total com o pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem pôde ouvir a leitura do requerimento pôde perceber que ele se trata de matéria orçamentária, matéria que vai ao encontro do limite prudencial de gastos com a folha de pagamento do município. Nós, por ocasião da audiência pública realizada nessa casa, em que debatemos aqui a LDO, que será votada já daqui a alguns dias, tivemos essa informação do secretário de Finanças de que haveria ultrapassado o limite de gastos com a folha de pagamento. E isso é uma medida preocupante, é preocupante. A gente, obviamente que a gente entende, a gente sabe que o município tem os mecanismos legais de poder chegar ao patamar, ao percentual legal que determina a legislação. No entanto, o papel da Casa Legislativa e, sobretudo, da Comissão de Finanças e Orçamento é acompanhar a questão contábil fiscal do município. Dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, existem ali dispositivos em que, se o município não conseguir cumprir esse readequamento,
algumas medidas precisam ser tomadas. E, óbvio, que a gente quer acompanhar de perto, sugerir também, se for o caso, até porque a gente está falando aqui de cerca de 7 mil servidores públicos. E nenhum tipo de desesperança, nenhum tipo de preocupação tem que passar pela cabeça dessas pessoas que estão lá trabalhando. A gente sabe que houve um decréscimo de repasses de transferências voluntárias, e isso impacta diretamente nesse patamar aí, nessa porcentagem do gasto com a folha de pagamento. E a gente quer entender como que essa situação se encontra hoje. Sobretudo porque nós estamos em vias de iniciar um processo de um concurso público, onde a gente sabe que serão contratados servidores para o município. Por outro lado, alguns outros perderão o contrato temporário, deverão ser indenizados. E isso tudo são verbas que lidam com a questão de pessoal. Então, uma medida que o requerimento de informação visa trazer é exatamente o acompanhamento da Casa Legislativa dessa questão. Saber o que já foi feito, saber se precisou usar de algum dispositivo legal que conste da lei de responsabilidade fiscal. Como que está essa evolução? Porque quando você excede o patamar, o percentual de gastos com a folha de pagamento, você tem algumas medidas para que você possa tomar. Essas medidas deverão ser tomadas nos 2 quadrimestres seguintes à extrapolação dos gastos com a folha de pagamento. E no primeiro quadrimestre, obrigatoriamente, você tem que já diminuir 1/3 desse excesso. Porque senão poderá ocorrer penalidades no Tribunal de Contas, essa questão toda. Então o requerimento de informação vai nesse sentido, da gente poder acompanhar de fato essa situação, que obviamente a gente não torce para ver um cenário desses, pelo contrário. É o Poder Legislativo atuando com responsabilidade através da fiscalização propositiva e, se for o caso, até apontando caminhos, presidente. Porque são 60% do orçamento com a folha de pagamento dos funcionários, 54% lá e 6% aqui. Então, o órgão que ultrapassa isso tem que se adequar. E aí, se for o caso, até o repasse para cá poderá sofrer também algum tipo de interferência, e que se tiver que sofrer para poder manter lá, que tem que ser feito, assim que seja feito. O que não pode é a gente pensar e que em algum momento o servidor público possa ter algum tipo de prejuízo nas suas remunerações. Então eu peço a aprovação dos pares para que a gente possa acompanhar de perto toda essa situação. Obrigado. Portanto, o requerimento de informação número 363 de 2023 encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. O vereador Zezinho do Caminhão apresentou um requerimento de informações relativo ao funcionamento das bancas de jornal. Senhor presidente, eu vou abrir mão da discussão, porque, na verdade, esse requerimento é só para me trazer informações e documentos, né, porque eu estou preparando uma lei de regulamentação. Como eu tentei buscar uma série de informações, né, que eu não obtive sucesso, então eu entendi que o requerimento seria o melhor caminho. Então estou abrindo mão da discussão, porque a proposta é justamente obter essas informações e os documentos que eu citei no requerimento. Muito bem, vereador. Portanto, o requerimento encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. O Executivo Municipal apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Nova Friburgo e dá outras providências. O objetivo é o desenvolvimento das ações que promovam a universalização dos serviços de saneamento, como, por exemplo, saneamento rural, drenagem pluvial, implantação e operação de resíduos.
visa o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais. Esse aqui eu já acho importantíssimo. A universalização com ampliação progressiva de acesso a todos os domicílios ocupados em saneamentos básicos, incluído o tratamento e a disposição final adequada de esgoto e sanitário. O plano será implantado com o controle social através de representações técnicas e participação da sociedade civil nos processos de formulação das políticas e de saneamento básico, garantindo a sua transparência pública. Então é isso. Fiz aqui, apontei esses tópicos aqui para enaltecer o trabalho aqui do meu assessor jurídico, Dr. Felipe, carinhosamente conhecido aqui na Câmara como Fio. Muito obrigado, Fio, pelo esse suporte, por esse esclarecimento. Isso dá, digamos, uma base estrutural para a gente vir aqui defender o projeto com segurança. Muito obrigado, conto com o voto favorável de todos os parlamentares. Também do Executivo Municipal foi apresentado um projeto de lei ordinária que altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 2.292, de 4 de agosto de 89, e dá outras providências. Esse projeto, ele é bem simples, pois ele visa somente a alterar a redação dessa lei, que é a lei do artigo 4º da Lei Municipal número 2.292, de 1989. E, no caso, vai desobrigar o município a realizar a obra exclusivamente para o Parque Municipal. Não que não possa ser construída, mas que possa ser liberado também para a construção segundo a necessidade do município. Nós sabemos que os espaços públicos são muito importantes para a população e que o município possa ter essa visão do que seria melhor a construção naquele local. Então é bem fácil de entendimento, não vai deixar, o parque municipal seria importante também, mas sabemos que temos outros equipamentos do município que seria importante a construção. Então, seria somente para liberar essa obrigação que seja somente para uma única coisa a ser construída e que possa ser várias coisas a serem construídas de acordo com a necessidade. Então, eu peço o voto favorável dos pares. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Foram aprovados em segunda discussão projetos de lei ordinária. Um do vereador José Carlos Schwab, que dispõe sobre a instituição, no âmbito do calendário oficial de Nova Friburgo, datas comemorativas do município, como o Dia Municipal do Imigrante Italiano. E um de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no montante de R$1 milhão ao orçamento da Câmara Municipal de Nova Friburgo, criando a ação orçamentária inexistente no orçamento em vigor, e dá outras providências. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 44ª sessão ordinária, realizada na última quinta-feira, dia 13 de julho. A sessão teve apenas uma matéria na ordem do dia, o projeto de lei ordinária número 256, de 2023, de autoria do Executivo Municipal, solicitando diretrizes orçamentárias ao município de Nova Friburgo para o exercício de 2024 e dando outras providências. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Nova Friburgo para o exercício de 2024 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nova Friburgo decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições gerais. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 65(2), parágrafo 2º da Constituição Federal, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e no artigo 258 da Lei Orgânica do município de Nova Friburgo, as diretrizes orçamentárias do município de Nova Friburgo para o exercício de 2024, compreendendo: primeiro, as prioridades e as metas da administração pública municipal. Segundo, as metas e riscos fiscais. Terceiro, a estrutura e organização dos orçamentos. As diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Quinto, as disposições relativas à dívida pública municipal. Sexto, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Sétimo, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município para o exercício correspondente. E
8º, as disposições finais. Capítulo 2º, das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. A Lei Orçamentária Anual de 2024, LOA, deverá estar compatibilizada com as prioridades e metas desta lei. Parágrafo 1º. As prioridades e metas da administração pública para o exercício de 2024, atendidas as despesas de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, corresponde às apresentadas no anexo 1º. Parágrafo 2º. As denominações e unidades de medida das metas da proposta orçamentária 2024 nortear-se-ão pelas utilizadas no plano plurianual e por esta Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Parágrafo 3º. A Lei Orçamentária Anual LOA 2024 destinará recurso para a operacionalização das metas e prioridades mencionadas no artigo 2º e aos seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado. Primeiro, previsão dos gastos com o pessoal em encargos sociais dos poderes executivos e legislativo. Segundo, compromissos relativos ao serviço da dívida pública. Terceiro, despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração municipal. E quarto, conservação e manutenção do patrimônio público. Parágrafo 4º. O elenco de metas e prioridades poderá envolver consultorias técnicas especializadas na elaboração e acompanhamento de projeto. Parágrafo 5º. Poderá ser realizada a adequação das metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária 2024 surgirem novas demandas e ou situações em que haja necessidade da intervenção do poder público ou em decorrência de créditos adicionais ao currículo. Capítulo 3º, das metas e riscos fiscais. Artigo 3º. Integram esta lei os anexos referenciados nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. A elaboração do projeto de lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2024 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais constante dessa lei. Artigo 4º. Estão discriminados em anexo integrante desta lei os riscos fiscais em que são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Capítulo 4º. Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se por, primeiro, programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Segundo, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Terceiro, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitada no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Quarto, operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direita sobre a forma de bens e ou serviços. E, quinto, unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sobre a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam na forma do anexo que integra a portaria número 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.
Artigo 6º, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos órgãos do município sem fundos e fundação. Artigo 7º, o projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido nos incisos 2º do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 258 da Lei Orgânica do Município e no artigo 2º, seus incisos e parágrafo único da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e será composto de, primeiro, texto de lei, segundo, consolidação dos quadros orçamentários, terceiro, anexo dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa na forma definida desta lei, e quarto, discriminação da legislação da receita e da despesa referente aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso 2º deste artigo, incluindo os complementos referenciados no artigo 22, inciso 3º e 4º e parágrafo único da Lei nº 4.320 de 64. Os seguintes demonstrativos. Primeiro, do resumo da estimativa da receita total do município por rúbrica, categoria econômica e segundo a origem dos recursos. Segundo, da fixação da despesa do município por função e segundo a origem dos recursos. Terceiro, da fixação da despesa do município por poderes e órgãos e segundo a origem dos recursos. Quarto, da receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores, àquele em que se elaborou a proposta. Quinto, da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. Sexto, da receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. Sétimo, da despesa realizada no exercício imediatamente anterior. Oitavo, da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. Nono, da despesa fixada para o exercício a que se refere a proposta. Décimo, da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social isolada e conjuntamente por categoria econômica e origem dos recursos. 11º, do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente por categoria econômica, segundo a origem dos recursos. 12º, das despesas e receita dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit concorrente e total de cada um dos orçamentos. 13º, da distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente. 14º, da aplicação dos recursos referentes ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto. 15º, do quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por rúbrica e segundo a origem dos recursos. 16º, da aplicação dos recursos de que trata a emenda constitucional no número 25 de 2000 e 17º, da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a emenda constitucional número 29 de 2000. Artigo 8º, os orçamentos fiscal e de Seguridade Social discriminarão as despesas por unidade orçamentária detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recurso, expressa por categoria econômica, indicando-se para cada uma o seguinte detalhamento dos grupos de natureza de despesa de que se refere. A. Despesas correntes. Primeiro, pessoal e encargos sociais. Segundo, juros e encargos da dívida. E terceiro, outras despesas concorrentes. B. Despesas de capital. Primeiro, investimentos. Segundo, inversões financeiras. Terceiro, amortização e refinanciamento da dívida. E quarto, outras despesas de capital. Capítulo 5 das diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos no município. Artigo 9º, o projeto de lei orçamentária do município de Nova Friburgo relativo ao exercício de 2024 deve assegurar os princípios de justiça, controle social e de transparência na elaboração e execução do orçamento. Primeiro,
O princípio de justiça social implica assegurar projetos e atividades que visem reduzir a desigualdade entre indivíduos e regiões do município, contribuindo para a redução da exclusão social. Segundo, o princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação no acompanhamento da execução do orçamento através dos instrumentos previstos na legislação. E terceiro, o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional de publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Artigo 10º, a estimativa da receita e a fixação de despesa constante do projeto de lei orçamentária serão elaborados a preços correntes. Artigo 11º, a elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário e a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal. Artigo 12º, a lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 conterá dispositivo para adequar as despesas à receita em função dos efeitos econômicos que decorram de, primeiro, realização de receita não prevista, segundo, disposições legais em nível federal, estadual ou municipal que impactem de forma desigual as receitas previstas e as despesas fixadas, e terceiro, adequação na estrutura do Poder Executivo, desde que sem aumento de despesas, nos casos que é dispensado de autorização legislativa. Artigo 13º, na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar número 101 de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para conjuntos de projetos, atividades e operações especiais a serem aplicadas, inclusive as entidades mencionadas no artigo 18 desta lei. Parágrafo 1º, excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Parágrafo 2º, no caso de limitação de empenhos e da movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas. Primeiro, com pessoal e encargos patronais. Segundo, com a aprovação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000. E terceiro, com serviços de terceiros e encargos administrativos. Parágrafo 3º, na hipótese de ocorrência do disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar disponível para empenho e movimentação financeira. Artigo 14º, o Poder Executivo promoverá os remanejamentos e transferências de dotações e decorrências de alterações efetuadas na sua estrutura administrativa. Artigo 15º, a abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações nos termos da Lei nº 4.320, de 64. Artigo 16º. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes de recurso. Artigo 17º, observadas as prioridades fixadas nos artigos 1º e 2º desta lei, da Lei Orçamentária Anual ou as de créditos adicionais, observando o disposto no artigo 45 da Lei Complementar de 101 de 2000, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da administração direta ou indireta, se, primeiro, tiverem sido adequadamente concluídos todos os que tiverem em andamento; segundo, tiverem sido completas as despesas de conservação do patrimônio público; terceiro, estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio e, quarto, os recursos alocados destinarem-se à contrapartida de recursos federais, estaduais ou de operação de crédito. Parágrafo 1º. Entende-se como despesa de conservação do patrimônio público aqueles inerentes à conservação dos bens de uso comum, praças, parques, jardins, calçamentos e infraestrutura em geral, bem como aqueles referentes à conservação dos próprios
municipais, prédios, terrenos, imóveis em geral da municipalidade. Parágrafo 2º, as obras em andamento e a conservação do patrimônio público na forma do disposto do artigo 45 da LRF encontram-se descritos em conformidade com o anexo específico que acompanha a presente lei. Artigo 18º. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de quaisquer recursos do município para clubes, associações de serviços e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fim lucrativo, de atividade de natureza continuada, de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação, ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º, para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no CAPT, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 2 anos, firmada por 3 autoridades locais, emitido no exercício de 2024 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. Parágrafo 2º, as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo 3º. A concessão de benefício de que trata o caput desse artigo deverá estar definida em lei específica. Parágrafo 4º. O Poder Executivo poderá conceder incentivos fiscais às clínicas veterinárias que realizarem atendimento de emergência a cães e gatos encaminhados por ONGs ou por entidades similares igualmente sem fim lucrativos, conveniados diretamente com a pessoa jurídica de direito do município. Artigo 19º. As receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 18º serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros e encargos e amortização da dívida, contrapartida de financiamento e outras despesas de manutenção. Artigo 20º. A lei orçamentária contemplará a dotação para investimentos de duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido no plano plurianual ou em lei que autorize sua conclusão. Artigo 21º. A lei orçamentária conterá dotação para a reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal no valor de até 1% da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2024, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Capítulo 6º, das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 22º, a lei orçamentária garantirá recursos para pagamento de despesas decorrentes do refinanciamento da dívida pública municipal nos termos dos contratos firmados. Artigo 23º, a elaboração da lei orçamentária deverá prever mecanismos que mantenham a dívida consolidada do município nos limites estabelecidos pelo Senado Federal, nos termos do disposto no caput do artigo 31º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 24º. O projeto de lei orçamentária poderá incluir na composição da receita total do município operações de crédito, observados disposto no parágrafo 2º do artigo 12º e artigo 32º, ambos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, no inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal. Artigo 25º. A lei orçamentária poderá autorizar a realização de operação de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no artigo 38º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 7º, das disposições relativas às despesas do município com pessoal em cargo. Artigo 26º. No início financeiro de 2024,
as despesas com pessoal em cargo nos poderes executivos e legislativo observarão as disposições contidas no artigo 18, 19 e 20 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 1º, os contratos de terceirização de mão de obra, caracterizados como substituição de servidores ou empregados públicos, serão computados no limite de que trata o caput desse artigo e deverão respeitar os incisos 2º e 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 2º, possíveis alterações na remuneração dos inativos e aposentados, quando pagos com recursos do Tesouro Municipal, deve necessariamente respeitar o disposto no caput do referido ao artigo, sem prejuízo da necessidade de estudo de conformação aos limites de despesas previdenciárias no âmbito do regime próprio de previdência. Artigo 27º, o Poder Executivo, com o objetivo de qualificar os serviços públicos, poderá encaminhar projeto de lei visando a revisão de pessoal, particularmente dos planos de cargos, carreiras e salários, de forma a, primeiro, prestigiar os servidores municipais, reconhecendo a função social do seu trabalho, motivando permanentemente na busca total de qualidade do serviço público. Segundo, proporcionar desenvolvimento profissional dos servidores municipais através de programas de treinamento dos recursos humanos. Terceiro, proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores municipais através de programas informativos, educacionais e culturais. Quarto, melhorar as condições de trabalho, especialmente no incremento das condições de saúde, segurança e política remuneratória, respeitadas as diretrizes fixadas em lei. E quinto, cumprir as determinações da legislação vigente, em especial o inciso 6º do artigo 4º da Lei Federal número 842, de 28 de dezembro de 1990. Muito bem, conversa com a liderança de governo, mesmo comentou que o assunto foi amplamente estudado pelos gabinetes, portanto, a gente vai colocar em votação. Não quer falar, não? Quem? Você? Questão de ordem. Olha aí que você vai ter o protocolo da Secretaria de Fazenda. Botafogo? Não, de meio ambiente. Portanto, o projeto de lei ordinária número 256 de 2023 foi aprovado por unanimidade. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão ordinária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de jornalismo. O vereador Zezinho do Caminhão falou a respeito do requerimento de informação sobre o funcionamento das bancas de jornal na cidade. Uma das funções do vereador é usar as ferramentas que ele tem disponível aqui na Câmara, né, o que permite o regimento nosso interno. E o requerimento é imprescindível, né, para a gente obter algumas informações, esclarecimento. Eu até faço pouco o requerimento, porque a maioria das informações, né, eu vou pessoalmente à secretaria, procuro o secretário ou outros funcionários e a gente tem conseguido as informações. Nessa questão, eu estou pensando em fazer uma lei para regulamentar a questão das bancas de jornais, porque eu fui procurado aí por 2 proprietários que estão sendo questionados da sua banca não está virada para dentro das calçadas. E essas bancas estão há décadas, né, funcionando nesse formato, né, inclusive com alvarás emitido, autorizado pela prefeitura. Então, eu estou buscando as legislações, tanto federais, estaduais, municipais, né, se tem alguma regulamentação, se tem algum decreto, né, que fala sobre essas questões da banca de jornais ser virada para dentro da calçada. Não identifiquei nada, não consegui, né, essas informações. Então, para que eu consiga, né, fazer um projeto que seja bom para a cidade, né, seja bom para as pessoas, seja bom para esses profissionais, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter informações. Então o decreto vai nessa linha, é um requerimento
né, que vai nessa linha, que é justamente para eu me respaldar através de documentação, de informação da própria prefeitura, que é quem libera esses alvarás, né, e mais as minhas conversas com esses profissionais para ver se eu consigo fazer alguma coisa, né, que seja um avanço, que seja um benefício, né, para todos. O vereador Marcinho Alves falou a respeito do requerimento de informação sobre os contratos, licitações e compras realizadas pela Secretaria de Assistência Social. Bem, hoje vai ser votado, né, o pedido de requerimento de informação. Eu fui secretário de Assistência Social no período de 2021, né, em julho de 2021 até fevereiro de 2022. Com a minha saída, eu quero agora identificar quais são os processos licitatórios dentro da secretaria, uma secretaria tão importante como a Secretaria de Assistência Social. Eu vou fazer uma pequena colocação. Quando eu iniciei os trabalhos na Secretaria de Assistência Social, nós tínhamos uma licitação de 5.000 cestas básicas para o ano de 2021. Diante da procura, né, da população solicitando no CRAS, nós conseguimos aumentar para 2022 para 7.000 cestas básicas. Então a nossa intenção é poder fiscalizar e acompanhar de perto, né, os recursos da assistência social aonde eles estão sendo, né, investidos. O vereador Maicon Queiroz falou a respeito do requerimento de informação relativo à administração e condições atuais do cemitério Trilha do Céu. Então, esse requerimento de informação relacionado ao cemitério Trilha do Céu surgiu de várias denúncias que recebemos sobre algo terrível, asqueroso e tenebroso que está acontecendo no cemitério. Felizmente, em Nova Friburgo, nem paz para morrer e enterrar os seus entes queridos as pessoas estão tendo, infelizmente. Recebi denúncias aí graves do cemitério e principalmente num vídeo que nós recebemos de uma pessoa que ela foi enterrar o seu ente querido. Chegou lá, tinha uma outra pessoa no lugar. E o caso foi parar na justiça. E eu recebi várias denúncias dessas. A pessoa chega lá no Trilha do Céu, vai fazer o velório e tem uma outra pessoa no túmulo do seu ente querido. Ou seja, é triste. É uma confusão que acontece na hora mais triste da vida da pessoa, que é a morte de uma suspeita grave, né, de comercialização ilegal de túmulos. Algo estranho está acontecendo. E aí eu segui na fiscalização, ao chegar no Trilha do Céu, eu flagrei onde era a capela, o local está interditado, tem vários sacos de ossos de pessoas que são retiradas do túmulo com a ponta dos ossos para fora, em sacos que não são adequados para armazenamento. Outro local do cemitério que é utilizado para fazer tampa de túmulo, tem cimento, tem matéria de obra, tem osso misturado ali. Esses ossos com identificação muito difícil de se ter, ou seja, algo mais grave ainda, porque se uma pessoa precisar, por exemplo, fazer um exame de DNA, ela não vai conseguir, como é que você vai saber de quem é aquele osso? E fora a questão insalubre e o perigo que está se passando para aqueles que trabalham ali no cemitério. Caixa d'água aberta, falta de EPI, condições péssimas de trabalho para os nossos coveiros, dentre outras situações. Então, mediante esse quadro terrível de falta de respeito e tenebroso ali do Trilha do Céu, nós entramos com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, já virou até notícia de fato. E nós estamos esperando a Justiça agir no intuito de resolver essa situação. Não dá para você ter um cemitério e ficar nessa condição precária e apenas uma maquiagem para a população. E detalhe, hoje o cemitério ainda está maquiado, mas eu tenho vídeo, tenho prova de pessoas, por exemplo, que foi enterrar o seu ente querido e a pessoa teve que capinar em volta do túmulo, inclusive. Ou seja, é lamentável o que a gente vê que está acontecendo, mas a gente espera solução para a população e eu estou fazendo os meus encaminhamentos enquanto parlamentar desse município para que se resolva esse problema. E agora sim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.